Então, nós já sabemos o que é que são criptomoedas, sabemos mais ou menos como é que o mercado funciona, mas não sabemos para que é que serve, porque é que os projetos se iniciaram, em que é que consistem, qual a função deles. Então, neste vídeo, vamos perceber tudo isso. Assista! Boas, o meu nome é Paulo Marques, aqui do Eagle Economy. Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo, mais um aprendizado. Vocês já devem se lembrar que eu já fiz aí um vídeo neste canal sobre criptomoedas. Se ainda não o viram, é ideal que vocês cliquem aí e vão assistir primeiro, antes de assistir este, que é para conseguirem ter já a bagagem toda, tudo direitinho. Se não, se quiserem assistir primeiro este e depois aquilo, não há problema nenhum. Porém, está aí o card para vocês assistirem. Então, vocês ficaram mais ou menos a perceber o que é que são as criptomoedas, em que é que consistem, e como é que se compram e tudo isso, e como é que se ganha dinheiro com elas. Porém, vocês podem ter ficado com a dúvida de para que é que servem, qual é que é o intuito de haver criptomoedas no mundo, se são todas para ser um método de pagamento. Isso não faria sentido, não é? Porque é que iriam existir centenas de criptomoedas para no futuro termos essas centenas como método de pagamento. Não é bem assim. Então neste vídeo eu vou-vos falar de diferenças e também de coisas iguais entre o Bitcoin e o Ethereum, vantagens e desvantagens de cada uma, para que é que serve cada uma, qual é a ideia de cada, que é para vocês entenderem bem qual o conceito de cada projeto, pelo menos no mínimo destes dois. Eu vou-vos detalhar. Era para fazer um vídeo primeiro sobre o Bitcoin e outro só sobre o Ethereum, mas eu achei melhor compactar a informação e fazer um vídeo dos dois, somente tudo junto, que assim fica também fácil de perceber. E não achei necessário estar a fazer dois vídeos, ok? Então, vamos lá. Como todos sabem, a Bitcoin é uma das maiores moedas, maiores criptomoedas que nós temos, ok? E vocês têm acompanhado o preço dela. Começou lá em 2011. Ela foi criada por Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém tem a certeza de quem ele é. Já houve muita gente a dizer que era essa pessoa, porém até hoje não se está confirmado a 100% quem é que ele é. Pode até ser só uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas que criaram a Bitcoin. Por ela foi criada lá atrás em 2011, até hoje tem vindo sempre a aumentar, sempre a crescer, e como todas as outras é uma moeda também ainda muito volátil. Já houve muita gente a ganhar dinheiro com ela, porém, como sabem, se vocês andarem a acompanhar o mercado, ela agora está até um pouco em baixo. E afinal, qual é que é a intenção da Bitcoin? A intenção da Bitcoin é ser um método de pagamento online, sem qualquer centralização, totalmente descentralizada, sem qualquer governo no meio. Ou seja, a Bitcoin quer substituir o nosso dinheiro. Já há formas de fazer pagamentos em criptomoedas, eu já vos mostrei, mesmo aí no vídeo das criptomoedas, que há cartõezinhos já, por exemplo, das corretoras da Binance, etc. Vocês podem comprar as vossas criptomoedas, vocês transferem euros para a corretora, compram a criptomoeda que quiserem, as que estiverem disponíveis na lista de pagamento, pré-definem no cartão e vocês conseguem comprar com criptomoedas. Não é em todo o lado, mas já dá para fazer isso. Porém, porque é que ainda não é um método de pagamento, por exemplo, de qualquer tipo de país? Porque o Bitcoin ainda é uma moeda muito volátil, ainda é insustentável. Porque imaginem que o euro andava sempre numa volatilidade muito maior do que a que anda, que agora praticamente é estável. Mas imaginemos que o euro andava a subir e a descer, por exemplo, de 50% num mês. E iria ser insustentável para um país, até mesmo para o mundo. Por isso a Bitcoin ainda está em processo. Eu diria que, no mínimo, posso estar enganado, mas no mínimo só para daqui a 1 ou 2 décadas é que a Bitcoin irá estar a um valor estável o suficiente para poder ser uma moeda de um país, uma moeda própria que a gente possa usar como método de pagamento. Porém, eu próprio acredito que isso vai acontecer. Então, no futuro, o Bitcoin irá ser o nosso euro, vamos por assim dizer. Iremos ter trocar tudo por Bitcoin e vamos ter só Bitcoins para fazer pagamentos. E além disso, uma das grandes vantagens de usarmos a Bitcoin para pagar as coisas é que não iríamos ter nada no meio, como eu já falei no início, iria ser um método descentralizado, então não iria haver um intermediário como há no euro. Por exemplo, temos o governo que sabe tudo o que nós andamos a fazer com o nosso dinheiro e então nós pagamos taxas e taxinhas e acabamos por perder poder de compra. Ao contrário do que acontecerá se usarmos a Bitcoin, não irá haver centralização nenhuma, irá ser totalmente centralizado, não irá ter ninguém no meio, vai ser só o comprador e o vendedor, a transação irá ser segura e livre de qualquer centralização, então iremos estar a poupar nessas taxas. E por exemplo, a inflação não iria atuar na Bitcoin, porque nós sabemos que a inflação, e eu já falei também deste tema aqui neste canal, a inflação está ano para ano a aumentar, está a atingir o nosso poder de compra
e com a Bitcoin, entre aspas, passaria ao lado dessa inflação. Então nós, se alocássemos todo o nosso dinheiro em Bitcoin, não iríamos ter o embate da inflação. Atualmente a Bitcoin é um dos melhores investimentos que nós temos porque tem a sua volatilidade, então nós podemos nos aproveitar disso, dessa volatilidade, para andar ali a comprar e a vender e conseguir lucros com isso. Já o Ethereum tem muitas mais aplicações do que a Bitcoin, vocês nem imaginam. Eu vou tentar transparecer tudo agora no resto do vídeo. O Ethereum foi criado por Vitalik Buterin, não sei se eu disse bem o nome ou não, mas é este sujeito que está na fotografia neste momento. Este já sabemos quem é, não é como o Satoshi Nakamoto que decidiu ficar anónimo. E um dos objetivos do Ethereum é criar dApps regidas por contratos inteligentes. Ok, temos aqui dois termos que vos são desconhecidos, provavelmente, então eu vou explicar. As dApps são aplicações descentralizadas. Vou-vos explicar com o inverso. O que é uma aplicação centralizada? Temos o exemplo da Uber. A Uber é uma aplicação centralizada. Há um intermediário entre o cliente e o Uber em si. Porquê? O cliente contrata um motorista na aplicação da Uber, não é? No meio está a empresa, a Uber, que retém uma taxa, ou seja, o condutor não vai ganhar o dinheiro total da viagem que vai fazer com o cliente. Então é uma aplicação centralizada, temos ali um intermediário que está a receber uma taxa. Ao contrário das dApps, que são aplicações que não têm intermediário nenhum, têm só o comprador e o vendedor e não têm ali intermediário nenhum. E os contratos inteligentes são nada mais, nada menos do que bocados de código que consistem num termo, entre aspas, se isto, então aquilo, ou seja, se eu colocar dinheiro numa máquina, ela vai-me deitar a comida ou o produto que eu quiser. Basicamente os contratos inteligentes são assim. Por exemplo, se eu te der 6 Ethereum, tu tens que me dar 5 Bitcoin, whatever, por exemplo. Okay? Então uma das intenções do Ethereum é essa. E ainda mais, como nessas tais máquinas de comida que nós colocamos o dinheiro e digitamos o número do produto que nós queremos, a partir do momento em que clicamos para reter esse produto já não há volta a dar, ok? O nosso dinheiro é pago, acabou e o produto vai cair, já não há volta a dar, tal como nos contratos inteligentes usando o Ethereum. A partir do momento em que fazemos uma transação já não há volta a dar, já não há como devolver aquilo que nós compramos, receber de volta o nosso Ethereum. E como já disse no vídeo das criptomoedas, estes códigos são escritos numa blockchain, então não dá para ser alterado. Não dá para, por exemplo, a pessoa para quem tu enviaste dinheiro dizer-te assim, afinal não é um Ethereum, ou não é €1, é €1,10, para ficar mais fácil de entender. Não dá, ok? Então é escrito numa blockchain, é impossível de alterar. Ou seja, desta forma nós conseguimos fazer uma transação para outra pessoa do outro lado do mundo, que a gente não conheça, que a gente não confia, mas a gente confia no sistema que nós estamos a utilizar, ok? É 100% confiável, então nós conseguimos fazer transações em segundos com outras pessoas, sem a gente conhecer, mas tranquilos e de forma segura, sabendo que não vamos ser roubados, porque é um método muito seguro. Como eu acabei de dizer, é escrito numa blockchain, então é visível para toda a gente e é impossível de alterar, é impossível de adulterar aquele código. Para vos dar um exemplo do que eu acredito que possa acontecer no futuro, por exemplo, utilizando os contratos inteligentes, nós hoje em dia para comprar uma casa temos, por exemplo, dirigir-nos a uma imobiliária fisicamente, visitar a casa, escolher a casa e passar por aquela burocracia toda. Contabilistas, advogados, pagar um valor enorme à imobiliária por estar a fazer a intermediação, fazer a transferência do dinheiro para só depois termos a chave física da casa, e é uma burocracia enorme. Eu acredito que utilizando os contratos inteligentes no futuro a gente consiga fazer com que o nosso dinheiro saia da nossa conta e ao mesmo tempo a gente receba uma chave, mesmo que seja apenas virtual, para conseguirmos ter acesso à nossa casa, sem ter que pagar aquele valor absurdo. Há pessoas que pagam 5, 6 mil euros ou até mais só em burocracias na compra de uma casa. Então, se nós pudermos poupar esse dinheiro e essa dor de cabeça, é muito bom. Então estamos a ver aqui uma boa opção para o futuro, que é o dos contratos inteligentes. E eu ainda penso mais, hoje em dia, acho que isso já existe, em algum lugar do mundo eu já vi algo assim, que é nós conseguirmos visitar a casa, nem que seja virtualmente, ok, eu sei que não é a mesma coisa, porém temos essa opção, visitar a casa virtualmente e juntando a isto os contratos inteligentes, fazermos essa compra sem termos que nos deslocar, sem termos gastos dispendiosos e enormes. Por isso,
vamos conseguir poupar muito tempo e dinheiro usando os contratos inteligentes no futuro. Este foi um exemplo que eu dei, pode até nem vir a acontecer, porém é mais ou menos para o que servem os contratos inteligentes, então não vejo algo que impeça que no futuro seja assim. E por último, estes contratos inteligentes são tão seguros que, por exemplo, se eu fizer uma transação para ti, se eu te disser assim, se eu te der 6 Ethers, que é da Ethereum, tu vais ter que me dar 6 Bitcoin. Se eu tiver o 6 Ether e tu tiveres a 6 Bitcoin, a transação acontece e é impossível eu, por exemplo, voltar a ter os Ether que eu te mandei e ficar com os Bitcoins. Isso é impossível. Ou seja, aí tu iria ser roubado, ou vice-versa. Isso é impossível, ok? A partir do momento em que a transação é feita, as moedas trocam e tu ficas com os Ether e eu fico com os Bitcoin e acabou. Ok, então onde é que nós podemos comprar estas criptomoedas? Eu já vos disse naquele vídeo, é numa corretora, vocês registram-se numa corretora, fazem aqueles passos todos de segurança e inserção de dados pessoais, depois transferem dinheiro, o vosso dinheiro, euro, para a corretora e compram a criptomoeda que vocês quiserem. E a partir daí, depois vocês conseguem fazer compras com o vosso cartão da corretora, caso ela exista, e acredito que no futuro passa a ser o nosso dinheiro, no mínimo já é o online, então penso que possa passar a ser o nosso dinheiro principal. Se ficaste esclarecido, põe aí um gosto, compartilha com os teus amigos, mesmo que tu não queiras saber nada ou pelo menos investir em criptomoedas, assiste, vai anotando, anota no teu caderno tudo aquilo que eu te disse, porque, como eu já disse anteriormente, se tu tiveres uma conversa com amigos e ouvires falar em criptomoedas e tu souberes explicar o que é, tu vais ser olhado de outra forma. Então, continua-me a acompanhar. Aí em baixo na descrição do vídeo estão aí as minhas redes sociais, tenho Instagram e TikTok, onde o conteúdo é totalmente diferente daquilo que eu compartilho aqui, ok? Então não percas nenhum conteúdo que eu vou passar, porque é conhecimento puro e é de forma gratuita. Compartilha o vídeo, subscreve e aguarda para mais vídeos.